Então aí está o texto áureo que está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, e dentro deste texto, dentro do versículo deste Atos, a gente observa e percebe a ação do Espírito Santo. Então, já ligando esse texto ao tema da lição, nós vamos compreender hoje, dentro da lição, que o Espírito Santo, ele tem uma atuação no plano redentor. O Espírito Santo, ele não é somente aquele poder ou power que muita igreja usa só para fazer a pessoa sacudir o corpo para cima e para baixo. O Espírito Santo, por muito tempo, ele se tornou sinônimo só de barulho, só de agito, né, dentro das igrejas. Muita gente acha que ser cheio do Espírito Santo é fazer barulho, ou seja, é falar em línguas, é pular, saltear, é correr, é entregar recado. Entenda que o Espírito Santo, ele também manifesta as suas virtudes, a sua ação dentro dessas atuações também. Lógico que a gente sempre fala que a gente tem aquela participação da alegria, que a gente se alegra bastante por ter o Espírito Santo, e por essa alegria, muitas das vezes a gente não conseguir controlar, a gente extrapola desse jeito. Às vezes a gente pega, às vezes a gente pula. A gente falou aqui na primeira lição, né? A primeira lição nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente trouxe a lição, e essa lição primeira ela foi, na verdade, uma abertura para o trimestre, é um resumão praticamente aí de tudo. E o Espírito Santo, ele vem atuar em várias áreas. O Espírito Santo não é só barulho. Muitas igrejas limitam a ação do Espírito Santo só ao barulho. Ser cheio de Deus, ser pentecostal, né? Até nós falamos um pouco do pentecostalismo, que vai ser muito falado nessa lição, porque o tema central da lição é o verdadeiro pentecostalismo. E por que o autor colocou esse subtema, o verdadeiro pentecostalismo? Porque tem muito falso pentecostalismo, porque tem muita gente que ao longo dos anos, por não saber entender e interpretar o que é ser cheio do Espírito Santo, e até muitas das vezes também por falta de alguém que ensine elas corretamente, Raul, essas igrejas elas são levadas só no movimento. E aí, muitas das vezes, os próprios dirigentes, e aí tem aquelas igrejas que possuem as pastoras, né? Que a gente não concorda por não ter biblicamente respaldo. O termo pastora para dirigir igreja, pastora de ovelha é uma coisa, Raquel lá pastoreava ovelha, a Rebeca lá e tal, mas na Bíblia não tem pastora no quesito de ministério para a igreja. Existem pastores, existem os homens que são chamados ao doutorado, ao ensino da palavra. Então, existem essas pastoras, que para nós seriam as missionárias, né? O termo mais correto, que pastoreiam a igreja, e às vezes elas levam um pouco só o movimento, né? Porque há o poder de Deus e o Espírito Santo e o batismo, e aí aquele poder de pular, de sapatear, de fazer aquele rebuliço dentro do culto na igreja, mas depois disso não tem uma continuação. Depois disso, a vida das pessoas é uma vida seca, oca, às vezes até mesmo ainda com resquícios da velha vida do homem do passado, não tem aquela transformação verídica. E o Espírito Santo, numa das suas primeiras atuações na vida do homem, é trazer no homem transformação. O Espírito Santo, quando ele vem para habitar no homem, quando o homem aceita a Deus, aceita a Cristo, que é Deus homem, o Espírito Santo ele entra na vida desse homem que confessou a Jesus como Senhor Salvador. Ele entra, e quando ele entra, ele já entra para fazer limpeza, fazer morada. Ele já começa transformando, mudando comportamento, mudando caráter. E depois ele vai ter um papel que é singular. Singular por quê? Porque é um papel único, que é só ele. Ele vai exercer um papel fundamental, que é direcionar esse homem até a salvação, até a redenção.
E a redenção será quando nós formos tirados dessa terra. E o Espírito Santo tem um papel fundamental de levar a igreja. Então esse texto áureo aqui de Atos 9:31, ele mostra muito claro aqui que a igreja do Senhor em todas as regiões, elas estavam sendo edificadas, elas tinham a paz de Deus e estava o trabalho crescendo cada vez mais, porque elas andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tinha um papel fundamental dentro das igrejas. Ele trazia o consolo, ele trazia o alento, ele trazia e traz a orientação para que a obra do Senhor tenha um rumo correto, alinhado à vontade de Deus, e assim a obra cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Então a verdade prática vai dizer que a atuação do Espírito Santo, ela é contínua e dinâmica na igreja, ou seja, não é algo estático, não é algo monótono. A atuação do Espírito Santo, ela é dinâmica, ou seja, ela tem vários movimentos, ela tem uma multiforma de ação, e isso traz à igreja então esse movimento dinâmico e traz vida, gera vida. Então a atuação do Espírito Santo é contínua, é dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e nos conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então o papel do Espírito Santo não é só encher o crente de línguas estranhas, que também é uma função dele, é ele que traz esse dom maravilhoso, que deve ser exercido na igreja, mas não é só isso. O Espírito Santo não está limitado só a colocar uma língua estranha na nossa boca. O Espírito Santo não está limitado só a nos dar o dom de profecia. O Espírito Santo não está limitado somente a nos fazer sentir uma alegria contagiante no meio do culto, e a gente pular, bater palmas, sapatear e querer abraçar todo mundo e chorar até se acabar. Não, o Espírito Santo, ele tem essa ação, ele toca no nosso coração, ele faz esse quebrantamento na gente, mas o papel dele é muito mais elevado do que isso. O papel dele é nos levar desde a conversão até o momento do fim da jornada, o alcance do alvo, que é a vida eterna. Então ele é o selo do penhor da nossa salvação. Nós não podemos deixar de compreender. Leitura bíblica em classe. O texto referido da lição é João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16. São somente 6 versículos, e nós vamos ler eles aqui nesta noite, 7 versículos, melhor dizendo, do capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 13. Vamos fazer uma leitura dinâmica, porque é poucos versículos, então dá para fazer bem rápido. Eu vou ler o primeiro, e os irmãos aí que quiserem participar, leiam na continuidade em alto e bom som. Versículo 7, capítulo 16 de João. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-o-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou lá anunciar. Amém, queridos? Maravilha, deu até um versículo a mais aí de bônus. Então, vejam bem que dentro desse texto, do capítulo 16 de João, o próprio Jesus é quem está falando. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu enviá-los-ei. Então ele está dizendo sobre a sua subida, ascensão aos céus, e ele está falando também, se referindo quando ele subir, ou quando ele subisse. No caso hoje ele já subiu,
quando ele subisse, ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. O termo aqui é Paracleto, é aquele que está perto de nós para consolar, aquele que está perto de nós para orientar, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Então, ele disse que quando ele fosse, ele enviaria, e esse que viria com a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha aí, a missão do Espírito Santo, ela já começa se atuando nesta maneira. Ele já começa atuando aí com convencimento. E isso já está explícito lá atrás. O profeta Zacarias, se dirigindo a Zorobabel, um príncipe de Israel que estava ali no pós-exílio babilônico, trabalhando para a reconstrução da Jerusalém, principalmente do templo. Ele estava um pouco meio que desanimado por causa da negligência do povo para com a construção do templo, e o Espírito de Deus veio até ele. Eu acho que está no capítulo 2 de Zacarias. O Espírito de Deus veio a ele e disse: não por força, Zorobabel, e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então nós já conseguimos interpretar por dentro do texto de Zacarias, juntando com esse texto de João 16, que o Espírito Santo ele tem uma missão fundamental de trazer o convencimento no homem. Não é o pregador, não é o cantor, não é o pastor, não é uma lição. Não, o que convence o homem é o Espírito Santo. Ou seja, é a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo já atua na humanidade até mesmo antes da humanidade se converter a Cristo. Ele paira sobre essa humanidade, como lá no princípio ele pairava sobre a face das águas. Hoje ele paira sobre os homens na terra. Em nós que já o aceitamos, ele habita, mas sobre os que ainda não aceitaram, ele age. Ele age com um entendimento de convencer eles que há uma necessidade de se converter. Ele age com um entendimento de trazer a eles o sentimento dos seus pecados. Veja que o texto do versículo 8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não vereis mais. Ou seja, eu vim, morri na cruz, ressuscitei e vou subir. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olhe bem, Satanás já estava julgado lá atrás, isso já há 2000 anos. Então ele já está sentenciado. Então há uma sentença já decretada, só esperando o dia em que será dado o início desse grande julgamento, aonde nesse julgamento não haverá uma audiência para analisar fatos, mas esse julgamento ele será somente para definir, ou melhor, expressar a sentença, que é a eternidade, afastado de Deus no lago de fogo e enxofre. Então esse julgamento, esse trono branco, esse dia de grande juízo, será só para Deus dar o decreto que já está feito, que já está terminado, já há um decreto, já há uma justiça prestes a ser aplicada. Então o Espírito de Deus hoje ele atua sobre os homens. Ele atua com esse princípio, o princípio de trazer ao homem o convencimento que ele é pecador, que ele é falho e que ele precisa se converter, porque senão ele será julgado pela justiça de Deus em Cristo Jesus e será levado ao lago de fogo e enxofre. Então vamos à introdução. Dentro da lição passada nós vimos que o Espírito Santo, falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, e hoje, dentro da lição, nós vamos falar sobre os processos de salvação da humanidade e a edificação dos crentes através da atuação do Espírito Santo. Então Jesus ele disse que não nos deixaria órfãos, e quando ele disse essa frase, ele estava se referindo a quem? Ao Consolador, que veio para estar conosco. E hoje nós vivemos essa experiência dia após dia. O que nos impulsiona a estar na igreja, o que nos impulsiona a não desistir quando vem dias maus, o que nos impulsiona a levantar a cabeça quando nós somos muitas das vezes mal compreendidos, é o Espírito Santo. Não é porque nós somos bons, não. Ontem o Senhor nos levou para pregar lá em Biguaçu, lá na Cachoeira, na igreja do pastor Rodrigo, e o Senhor me deu uma mensagem, eu preguei, e no meio da mensagem eu falei isso,
Muitas das vezes a gente tem a tendência de achar que a nossa capacidade, por nós já ter um tempo de igreja, já ter um tempo de vida com Deus em oração, já ter um tempo de vida de jejum, a gente acha assim, agora eu estou bem, agora eu estou super, agora eu estou forte, agora eu estou legal, mas aí é que a gente se engana, porque em um dado momento, no de repente, como diz Atos ali no momento do Pentecostes, num de repente de Deus, a gente se desestabiliza todo. E toda aquela muralha que a gente achava que estava levantada, e toda aquela fortaleza que a gente estava se escondendo, de repente vem à tona, e a gente se vê fraco, e a gente se vê miserável, e aí a gente fica naquele sentimento de uma fraqueza, que é algo que a gente fica limitado e parece que não tem o que fazer, mas ali nesse momento é que o Espírito Santo mais uma vez atua. É nesse momento que o Espírito Santo se mostra para nós como nosso amigo, como o paracleto, né, o consolador. Aí ele vem, consola, aí a gente começa a orar e não sabe mais o que orar, não sabe mais o que falar as palavras, aí ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Primeiro tópico da lição fala sobre o Espírito Santo como promessa. Foi uma promessa de Cristo cumprida. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação, e o Espírito é a parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Nós falamos na lição passada aí sobre a Trindade, nós fizemos aqui uma ilustração, né? Ficou muito claro sobre a pessoa da Trindade. Deus, ele não é um Deus, nós não adoramos a um Deus, a três deuses, melhor dizendo, mas nós adoramos a um Deus que pelo seu infinito poder e soberano, e como ele se subdivide em três faces, não é três deuses, são três faces, para poder nos servir no plano de salvação. Deus, ele estabeleceu um projeto de salvação para o homem, e para ele cumprir esse projeto cabalmente, ou seja, do princípio ao fim, ele se subdividiu em três. Por que Deus? Porque ele é poderoso, porque o seu poder é insondável, a sua capacidade é inimaginável. Não tem como você querer tentar entender a Deus. Então não adianta você querer entender como é que pode um Deus se dividir em três. Só que você tem que entender que não é três deuses, é um Deus. Só que ele possui três faces para poder atuar no plano da salvação. Então ele é o Deus Pai, o executor, o projetor de tudo. Aí o Deus Filho, que é o executor da obra-prima do Pai, e o Espírito Santo, que é aquele supervisor que está presente na obra para dar o selo de atestado de qualidade até o fim da obra. Então é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Filho, Pai e o Espírito, mas os três são um, a mesma essência, a mesma mente, só que cada um exerce uma função no plano de salvação para o rendimento em salvação de almas. Amém? Então eu usei o exemplo do Sol. O Sol possui o corpo celeste, o corpo solar, que a gente vê durante um dia onde o Sol está exposto, onde não há nuvens. Mas a gente sabe que quando está à noite a gente não vê o Sol, a gente vê a Lua, porque a Lua é ali o corpo da noite, ou seja, o elemento fundamental da noite, né? Então a Lua está lá, mas a gente sabe que o Sol está no outro lado, iluminando uma outra parte do planeta, mas o seu calor nos alcança. Por exemplo, agora nós estamos aqui suando, melado desse calor do nosso verão, que é um verão tropical, né? Isso é obra de quem? Da Lua? A Lua esquenta? Não, a Lua não possui calor, nem a Lua não possui os seus raios de onda calórica, nem luz própria não possui. Ela só possui o corpo. A sua luz é a luz refletora do Sol. O único que fornece luz é o Sol. Então a luz que nós nos iluminamos à noite pela Lua é do Sol. O calor que nós sentimos é do Sol. Só não vimos o seu corpo. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente não vê o corpo do Pai, mas a gente viu o Filho manifesto com a sua luz, e vimos o seu Espírito com o seu calor nos aquecendo. Amém? Glória a Deus. Muito claro, né? Deu para ficar mais claro, um pouquinho mais
mais interpretável. Agora, o primeiro ponto do tópico 1 fala sobre a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano. Se existe uma promessa messiânica, é porque existe um plano. Promessa messiânica, para você entender que palavra messiânica é, o que significa messiânica, ela vem de Messias, que dentro do termo mais próprio, mais original, a palavra Messias significa ungido, Maceias, ungido, o Messias, o Cristo. O Cristo, o Messias, tem o mesmo sentido, é o Filho do Deus vivo, Jesus o Messias, Jesus o Cristo, o Messias, o prometido do Pai, o prometido para as nações. Então, aleluia, quando Jesus é concebido no útero de Maria, o Gabriel, o anjo comunicador de Deus, disse: está no teu útero a semente do Espírito de Deus e do próprio Deus, e esta semente será um menino, seu nome será Jesus, porque esse é aquele que foi prometido para salvar os homens, para livrar os seus pecados. Então a promessa messiânica é isso, é a promessa de um Messias, de um enviado, de um homem ungido, de um Deus homem ungido, que teria então o caráter de Salvador. É Cristo, amém? Glória a Deus. Então a promessa messiânica existe porque tem um plano. Só existe porque existe um plano. E não é um plano qualquer. Não existe um plano A, B, C, D. Só existiu um plano. E ele não deu errado. O inferno pensou que estava dando errado. O mundo até pensou que estava dando errado quando Cristo sofreu açoitado pelo azorrague, quando ele foi cuspido, quando ele foi ultrajado, quando botaram o madeiro sobre as costas e ele foi carregando pela via crucis, e quando ele chegou no Monte Caveiro, ele foi pregado no madeiro, depois erguido brutalmente, e ali ele foi escarnecido, ele foi zombado, as pessoas zombavam e riam dele: desce daí, se tu és o Cristo, se tu és o Messias, vai, roga ao Pai, ele vai fazer alguma coisa. E ele lá, moribundo, cabisbaixo, aleluia. Mas para eles era um momento de derrota, mas para Deus era somente o começo do plano. O projeto estava apenas iniciando. Então não era um projeto qualquer, era um projeto de salvação. Isso envolve as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler a referência de 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 1, o versículo de número 2. 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos seja multiplicada. A Trindade na salvação aqui de Pedrão, o apóstolo de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então a gente vê que esse plano, ele foi um plano que se envolveu as três faces aí de Deus, ou no caso, as três pessoas da Trindade: o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras, por meio dos profetas, a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Isaías 32:15, vamos ler esse texto, Isaías 32:15. Rafinha projeta ele para nós ali, Isaías 32:15. Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja reputado por um poste. Então, a promessa do Espírito Santo já está ali, explícita no Antigo Testamento. No mesmo livro de Isaías, também tem outra referência aqui para nós ler, que é Isaías 42, versículo 1 e 2. Isaías 42, versículo 1 e 2. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, e ele trará justiça às nações.
não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Mais um texto fazendo menção aí do homem de dores, né, do escolhido de Deus, Jesus o Cristo, e falando do Espírito. Agora o outro texto de Isaías também, Isaías de número, versículo 61, versículo 1. Isaías 61, 1. Também é outro texto que se refere também ao Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, mais um texto que é considerado um texto messiânico. Esse texto também é um texto onde o profeta Isaías se refere a Jesus. E essa frase, esse texto foi lido por Jesus dentro da sinagoga, diante do sinédrio, diante dos fariseus. Então, o Antigo Testamento é repleto de versículos que se referem à figura do Espírito Santo. Então, é bem confirmado no Antigo Testamento e também no Novo. No Novo Testamento também tem referência. Depois Lucas 4, do 18 ao 21. Vamos ler Mateus 12, 18. Vai lá. Mateus capítulo 12, versículo 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraste. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Mais um texto referente ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. O outro texto também é Lucas 4, versículo 18 até o 21. Lucas 4, versículo 18 até o 21. Passagem de Jesus no deserto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Vai lá, até o versículo 21. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, aqui é Jesus lendo, né, diante da sinagoga. Devolveu ao assistente e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Vai lá. E então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Esse capítulo 4 aí de Lucas é o capítulo 61 de Isaías, cumprido agora. 700 anos antes, Isaías proferiu as palavras do capítulo 61. 700 anos depois, estava Jesus diante do sinédrio lendo a escritura de Isaías. Deu para entender, não? Amém. Amém? Então veja que a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ela possui referências quanto à promessa do Espírito Santo, né? A promessa messiânica, ou seja, a vinda do Filho com o selo do Espírito. O Pai no Antigo Testamento prometendo enviar o seu Filho com o revestimento do Espírito Santo. Amém, queridos? O ponto 2 do tópico 1. Na Antiga Aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Ou seja, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para a obra específica, como a do profeta, como a de profeta. Números 12, 6. Bota aí, Rafinha. Ou então de uma liderança. Daí, Juízes 6, 34. Vamos ver primeiro Números 12, 6. Livro de Números 12, 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão. Em sonhos falarei com ele. Números 12 e 6. Aleluia. Agora, aqui é um santo profeta, né? Aqui é a manifestação do Espírito Santo aos profetas. Agora vamos ver a liderança. Juízes 6:34. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando ele a trombeta, os abiasitas se ajuntaram após ele. Liderança, o Espírito Santo manifestando aqui na vida de um homem para fazer o líder da nação. Agora vamos ver também a manifestação do Espírito Santo em 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá.
Então aí está mais uma evidência da manifestação do Espírito Santo na antiga aliança sobre líderes, sobre reis e sobre profetas. Amém, queridos? Então essas aplicações elas eram espirituais, profecias, revelações e milagres. Também aptidões individuais, como artística e habilidades para a liderança militar e política. Vamos ver aqui na manifestação artística, Êxodo 31:3. Coloca para nós ali. Olha como o Espírito Santo também usava para obras artísticas. Êxodo 31:3. Êxodo 31:3. Aleluia. E o enchido Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento e à ciência e a todo o ofício. Então aqui dentro dessa passagem, Deus está capacitando aqueles que iriam ajudar na construção do tabernáculo. O Espírito de Deus, ele possui uma multiação, uma multiforma de ação na vida do homem. Veja que não é limitado só a falar línguas, é que a gente ficou tão bitoladinho nisso. A igreja hoje ela está tão limitadinha nisso que acha que o Espírito Santo, você vai em umas igrejas por aí, geralmente essas igrejas menores, né? Tirando hoje a Assembleia, tirando Deus e Amor, mas tem umas outras menorzinhas aí, que o pessoal eles são ouvidos só ao barulho da língua estranha. O culto é só língua estranha, arranjada a todo momento do culto, ou então revelação, é língua estranha e revelação, língua estranha e revelação. O camarada vai pregar e de 20 palavras, 19 é língua estranha e uma só é um versículo bíblico. Então é mais ou menos um movimento. Eles entendem que o Espírito Santo é isso, é essa força. Só que veja que pela Bíblia o Espírito Santo atua em várias áreas. Atua capacitando o homem para a liderança, atua capacitando o homem para ser um profeta, atua capacitando o homem para ser um rei, atua capacitando o homem para ter uma capacidade sobrenatural de obra artística. Veja que no livro de Êxodo vai ver ali que Bezaleel, que foi o rapaz que foi ungido pelo Espírito do Senhor para ajudar na construção dos utensílios do tabernáculo, ele esculpiu o candelabro, que era uma peça enorme, grande, de ouro puro, batido. Ele fez somente com um martelo, batendo, ele construiu um candelabro. Isso é coisa para uma capacidade extraordinária. Você vê hoje algumas pessoas fazendo algumas obras de arte, assim que você começa a ver ele fazer, você não entende nada, mas no final fica aquela coisa linda, você fica de boca aberta. Essa capacitação, ela tem um início em Deus. E Deus ele tem muito mais para dar e para revelar ao homem. Só que a gente se acomodou. Nós se acomodamos a simplesmente vir ao culto, sentar, participar do culto com um glória a Deus e um aleluia quando dá, ouvir a palavra e sair para casa de novo para comer, encher a pança e voltar para o trabalho no outro dia. A gente limitou hoje a ação do Espírito Santo. Se nós começássemos a orar mais e buscar mais o Espírito Santo, nós iríamos ver quantas coisas extraordinárias ele ia fazer no nosso meio. Amém? Vamos passando lá, maravilha. Nós falamos ali sobre as obras artísticas e também capacidade de liderança militar e política, né? Juízes 3:10 e Zacarias 4:6. Juízes 3:10. Juízes 3:10. Bota ali para nós. Depois Zacarias 4. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor entregou a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então veja que Deus capacita homens para liderar uma batalha, para ir à guerra e para ter vitória. Glória a Deus. Zacarias também 4, versículos 6 e 7. Ele me respondeu dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, e ele trará pedra angular com aclamações, graça a ela. Aleluia. Que já é uma referência à pedra angular, já é uma referência a Cristo, já é uma referência messiânica também. E aqui nós vemos então a capacitação para uma liderança, né? Uma liderança política. Então, glória a Deus, porque o Espírito Santo ele tem esta gama de atuações e de habilidades para nos dar no trabalho do Senhor, na seara do Senhor. Ponto 3 do tópico 1, meus irmãos: a promessa do Consolador. A vida do Consolador está associada
a volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Versículo 7 do capítulo 16 de João. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Então veja que a promessa do Consolador estava vinculada, à volta de Jesus para o céu, ou seja, a sua ascensão, ressurreição e ascensão. Ressurreição primeiro, porque ele estava morto e retornou à vida, reviveu. E depois de 50 dias, depois de 40 dias que ele estava ressuscitado, caminhando novamente na terra com seus discípulos, se apresentando a muitos como prova da ressurreição, passando ainda algumas instruções, ele então subiu aos céus do Monte das Oliveiras, da onde 500 discípulos ou mais presenciaram a sua subida aos céus, e da mesma forma que ele subiu, uma nuvem envolveu, levando ele para os céus. 2 seres angelicais se apresentaram no pé do monte, dizendo: para onde olhais, varões galileus? E eles ficaram olhando para cima, vendo Jesus subindo, e claro que Jesus já tinha subido. E então os varões ali que se apresentaram disseram: olha, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele retornará. Ou seja, já fazendo alusão à promessa que Jesus fez, que eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês. E o texto vai dizer que ele vai voltar no mesmo lugar. Ele subiu no Monte das Oliveiras e vai retornar no Monte das Oliveiras. Então, essa promessa do Consolador só podia se cumprir se o Cristo subisse aos céus. Ele subiu, o Consolador foi enviado para estar conosco. Amém, queridos? Até aqui, está tranquilo? Está fácil de digerir a lição? Amém. Glória a Deus e aleluia. Maravilha. Então vamos ao segundo tópico da lição. Se houver algum questionamento, é só fazer um sinalzinho que a gente para aqui o momento que der e dá oportunidade para os irmãos. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Então Jesus ali disse isso quando estava em vida, ainda junto com os discípulos. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, e ele vos fará lembrar tudo que eu ensinei e vos fará saber ainda mais as minhas palavras. Então o Consolador, ele vem para consolar e para ensinar. É ele quem nos faz lembrar as promessas de Jesus. Quando a gente está meio assim querendo que apagar a fé, o Espírito Santo vem assim, nos impulsiona. Não, há uma promessa de vida eterna para ti. O Cristo não morreu em vão. Você não vai parar, você não vai desistir, vamos seguir avante. Aí você sente aquele ânimo entrando dentro de você, algo sobrenatural que não tem como explicar. E aí você se levanta da cama, do sofá, do chão, da onde estiver, se veste, se arruma e vem para a igreja, do nada. Ou quando vem aquelas pessoas, essa é a primeira vez no culto, vem e assim como uma bala perdida, vem, não sabe nem para onde está indo, mas ele vem, chega na igreja de repente, senta na cadeira, não entende nada do que está acontecendo, as orações, o barulho de glória a Deus, as línguas estranhas. Aí o pregador prega, Deus usa o pregador para falar com ele, ele também não está entendendo nada do que está acontecendo, mas quando ele vem, ele está na frente do púlpito chorando. É aquela coisa louca que envolve a pessoa, e só depois de muito tempo que a pessoa vai começar a sintonizar e entender o que aconteceu na vida dela lá no começo. Ou alguém aqui já chegou na igreja já entendendo tudo de Deus? Não, não foi só eu, Eu cheguei todo enrolado, não sabia nada. A profeta olhou para mim e disse: eu te escolhi. Ele começou a falar na boca dela: eu te escolhi do ventre da tua mãe, te santifiquei, te dei para o profeta das nações. Falou como falou com Jeremias. Aleluia. Ele disse: vou te usar, só que antes de eu te usar com poder na palavra, eu vou te levar no deserto, vou te passar pela moenda, vou te jogar no fogo, passar na água, vou moer, vou tirar de ti o que não presta, vou pôr do meu espírito e vou te levantar e te fazer pregar minha palavra nos 4 cantos. Eu disse: eita,
não sobrou quase nada, mas eu não entendia nada da palavra que ela estava falando. Só muitos anos depois é que eu fui entender isso tudo, e aí eu entendi passando pela fornalha mesmo. E ainda hoje, às vezes, a gente para assim, algumas coisinhas ainda ficam em mistério. Nem tudo a gente interpreta. Tem algumas coisinhas que a gente fica, volta e meia, eu paro, recapitula a mensagem, mas tem um negocinho meio que não ficou muito explicado. Mas aí eu não tenho que pegar a explicação, eu vou vivendo. Amém, irmão? Então é assim que acontece. Quem faz isso? O Espírito Santo. É ele que funciona isso. É ele que faz a gente se levantar de manhã, glorificar. Lembra quando Pedro disse para Jesus, quando Jesus perguntou, vocês também não querem ir? Aí o Pedro disse, não, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? E aí, não, foi na outra vez, né, Jesus perguntou, o que os homens estão dizendo de mim aí? Aí eles disseram, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Isaías, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta aí qualquer que surgiu. E aí ele disse, e vocês, o que vocês dizem? Daí o Pedro levantou e disse, olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele disse, Pedro, muito bem, só que não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Espírito de Deus, porque isso não é típico da carne, a carne não confessa isso, quem confessa é o Espírito Santo. Então é o Espírito que nos impulsiona a dar glória a Deus, aleluia, a adorar o nome dele, porque se for pela carne, Wilson, você vai ficar falando palavrão 24 horas, xingando, brigando. É por isso que a gente precisa ter uma vida de oração, de jejum, de consagração, de vinda na igreja, de estar em comunhão com o povo. Por quê? Porque você começa a faltar um culto aqui ou ali, começa a deixar de orar um pouquinho aqui ou lá, e logo você vai virando mundano. É normal, né? O termômetrozinho espiritual ele vai caindo, aí logo você vai pegando os batimentos cardíacos da alma e você vai virando um mundano, aí você já não sente mais desejo de estar em comunhão com os irmãos, já quer meio que se isolar, já começa meio que olhar mais os defeitos do que as virtudes. É normal, quando a gente está meio carnalzinho, a gente fica assim, ou vai dizer que você nunca passou por isso, passa, volta e meia tem gente passando. Hoje aqui tem gente assim, eu já passei dias assim. E se a gente não vigia, volta e meia a gente passa. A gente começa a olhar mais para a falhinha ali, o camarada tem isso e aquilo, o outro que falha, tá aí, é carnal. Quando começa assim, tá carnalzinho, pode ter certeza, vai orar que você vai parar de ter esse pensamento. É só você começar a descer um pouco mais na madrugada, chorar um pouquinho mais no piso. É verdade. É só você começar de manhã cedo, levantar, tomar um cafezinho, ficar em consagração até umas horinhas do dia. Aí você já vai parar de olhar o defeito dos outros e vai olhar para ti, quão miserável eu sou, rapaz, quão pecador eu sou. Como é que eu sou um imundo, ficar olhando para o pecado do meu irmão? Não, eu vou orar por ele para Jesus trabalhar na vida dele e trabalhar na minha também, porque eu sou um pecador. E aí você já começa a querer mais estar junto, você já começa a querer estar mais envolvido, você já começa a querer mais buscar os dons de Deus, querer fazer mais a obra. Mas a gente tem mais a tendência de ficar carnal do que espiritual. Você já viu? Eu acho que de 30 dias do ano a gente passa 29 carnal e 1 espiritual. Que é aquele culto que deu de fogo, de poder, de glória e de unção que a gente subiu as paredes, quase que andou de cabeça para baixo na laje. Mas o resto a gente vive arrumando uma encrenca aqui ou lá, sempre buscando um rabinho de foguete, sempre querendo uma encrenquinha para fazer uma briguinha com alguém, para ficar me cuidando, para sair meio raivosinho, para sair aí do culto correndo, pegar o carro para casa, escondido para ninguém mais ver. Aí faz umas coisinhas assim, sai do grupo, para depois o pastor voltar de volta. Não estou falando isso porque os nossos irmãos saíram hoje, não. Sem saída, eles estão nesse processo de coisa, mas eu não sei o que aconteceu, pode ser o celular, sei lá, ou pode ser que eles queiram ter saído do grupo, mas eu estou falando daqueles que saem assim meio de propósito, para aí a gente ir atrás, irmão, que deu. Não, irmão, volta, não deixa eu botar de novo no grupo, aí ele, então volta, tá. Aí eu então vem com uma mentira, eu estava mexendo no celular aqui para pagar uns grupos, aquele rapaz da igreja errado, volta lá de novo, não é nada, é mentira do diabo. Está entendendo? É umas coisas assim, isso aí é o que, irmão? Espiritualidade? Não. Eu estou usando um exemplo básico, assim, bobo do dia a dia. Eu podia usar outro exemplo, mas sem espiritualidade, se é alguém que está com uma vida equilibrada. Mas acontece. Não, né? E se é alguém que está precisando ir para o sanatório da Colônia Santana. Está meio doido, né? Aí a gente fica com as crises meio existencial, por quê? Falta de oração, falta de busca, falta de intimidade com Deus.
Porque se eu estou com a minha vida boa com Deus, irmão, eu não vou ter tempo para ficar nessas crises doidas, não. Não tem como. Tudo começa em mim, não é no outro. O problema não é a vidraça da minha vizinha, é a minha que está suja, mas eu olho a dela pela minha. Então aí eu quero mostrar o pecado dela, mas na verdade eu estou mostrando pelo meu. O problema é esse, sempre foi esse. Então a gente precisa ter um equilíbrio e voltar a buscar a ajuda do Consolador. Agora eu paro a pausa e volto para a missão. Vamos lá. Ponto 2 do tópico 2. O ensinador. Amém? Maravilha. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador. João 14,16. Outro quer dizer outro igual, da mesma espécie, forma, do mesmo poder, não é nem menos poderoso, nem mais poderoso, é da mesma forma, mesmo nível. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é o outro Consolador, mas é igual a Cristo. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina, João 6,45. O ensino era parte do ministério de Jesus, Mateus 4, 23, 7, 29. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. 1 Coríntios 2, 13, coloca ali. Então o Espírito Santo tem um papel também de ensinador, queridos. Aleluia. Papel de ensinador. Ele é consolador, ele é o nosso auxiliador, ajudador, o paracleto divino, ele é o nosso amigo, ele é um advogado, mas ele também é um ensinador. Ele é aquele que nos ensina, e nos ensina as sagradas letras. Ele não ensina você, meu irmão, a dirigir, ele não ensina você a digitar no computador, ele não ensina você, isso aí é outras coisas. Ele ensina você a entender a palavra de Deus, a compreender a tua natureza pecaminosa. 1 Coríntios 2 e 13. É isso? É isso aí. 1 Coríntios 2, 13. E o texto vai dizer: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Então Paulo ele vai dizer muito, ele vai usar muito essa frase nas suas cartas: eu não venho a vós na sabedoria humana, mas eu venho na virtude do Espírito. Eu não venho a vós com o meu intelecto, com o meu poder de sabedoria, mas eu venho a vós com o poder do Espírito de Deus. Ou seja, Paulo sempre deu a glória a Deus. Ele era um camarada sábio? Era um camarada que tinha muito estudo? Tinha. Mas só que ele sempre, depois de convertido, depois do capítulo 9 de Atos, ele sempre deu a glória para Deus, deu a glória para o Espírito Santo. Eu não falo com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas eu falo com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele ensinador perfeito que nos ensina as sagradas letras. Você se orar e dedicar nas palavras de Deus, ele vai te auxiliar a entender. Amém, querido? O João também vai dizer na sua epístola, ele vai dizer: olha, vós tendes a unção do Santo, e esta unção vos ensina, não deixando vocês precisar que outro vos ensine. Então a unção de Deus, ou seja, o revestimento do Espírito Santo, que é a unção de Deus na nossa vida, ele nos auxilia a entender e interpretar as sagradas letras. Terceiro ponto do tópico 2, ele também é o ajudador. Então veja bem, recapitulando, ele é o consolador, o paracleto divino, ele é aquele consolador, ele é aquele advogado, é o auxiliador, ajudador de todas as horas, ele é o ensinador, como o outro consolador enviado por Deus, a pedido do Cristo, ele é aquele que tem a mesma essência, a mesma virtude, o mesmo poder, que traz sobre a nossa vida ensinamentos da palavra, e também é o ajudador. A versão revisada da Almeida traduz paracletos,
por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8,26, coloca ali, é um texto conhecido já, mas vamos fazer a leitura dele porque é muito bom relembrar. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, as suas palavras muitas das vezes nós não conseguimos compreender, não conseguimos expressar, mas ele tem essa linha direta com o céu, com Deus, com o Pai, com o Filho, e ele então geme por nós, ele pede por nós, ele é o nosso ajudador. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia que não é preciso estudar nem se preparar para fazer a obra de Deus. É uma inverdade. Você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa ter contato com esse livro sagrado, senão você não vai saber o que o Senhor pensa acerca de você e do mundo. É só através desse livro que nós conseguimos entender qual é o projeto para a humanidade e qual é o meio de executar esse projeto, fazê-lo dar certo. Então, nós precisamos estudar, precisamos nos dedicar. Agora tem um caso, como eu já disse aqui na semana passada, das pessoas que têm um problema com leitura. Alguém que é analfabeto, que não teve a oportunidade de ir ao colégio, estudar, aprender a ler, a escrever, porque teve que desde cedo ir para o trabalho, poder trazer rendimento para dentro de casa. Tem essas pessoas com essa dificuldade. Mas aí, por um outro lado, nós vivemos hoje num mundo que está tão facilitado as coisas, que essas pessoas que no passado não puderam estudar, hoje já têm muita facilidade de aprender. Aí sim, ora, pede a Deus: Senhor, me ajuda, através do teu Espírito Santo, que é ajudador, me ajuda a entender as letras, me ajuda a aprender, me ajuda a aprimorar a minha sabedoria, me trazendo o entendimento da Escritura, de como escrever, de como ler, soletrar, de como interpretar o texto. Aí o Espírito de Deus vai auxiliar. Mas é lógico, você vai dar a sua contribuição, você vai pegar a Bíblia, você vai começar a folhear ela. Não vai pensar que você vai dormir, vai acordar de manhã, aí vai abrir a Bíblia e vai começar já a ler perfeitamente e tal. Não, você vai começar primeiro a chorar em cima dela. Eu tenho um testemunho verídico do falecido irmão João, que era um servo de Deus, cuidava de centro de recuperação, não sabia ler, era um analfabeto, mas ele contava sempre para nós. Ele orava toda noite, chorava em cima da Bíblia, até que uma noite Deus fez uma reviravolta, que as letras da Bíblia começaram a saltar e começaram a formar a frase, e ele começou a ler a Bíblia. E começou a ler e nunca mais parou, morreu lendo a Bíblia. Porque ele não tinha estudo, era alguém analfabeto mesmo. Só que lia a palavra de Deus. Mas ele orou, ele chorou, ele implorou, ele pediu e Deus deu. Agora tem gente que não tem o estudo, não tem e também não quer. Ele quer que o anjo desça assim, faça um processo miraculoso de abrir a mente dele, colocar ali um espírito de sabedoria, mas sem ele mexer o dedo para nada, nem para abrir a Bíblia para ver o que tem dentro dela. Ele quer, quando abrir a Bíblia, ele já quer saber tudo. Não é assim, irmão. Eu preciso contribuir com a minha parte, que é me envolver, me dedicar a buscar aquilo que eu não sei. Aí na parte daqueles que têm o estudo, aí vai a dedicação de você começar a ler Bíblia. Porque a gente lê tanta coisa por aí, vamos dizer o português, tanta porcaria, e quando é para ler a Bíblia a gente fica cheio de preguiça, irmão. Aí depois quer entender a Bíblia, ou às vezes quer até defender a Bíblia
Eu acho interessante essas pessoas que vão para a rede aí, Facebook, Instagram, não tem Twitter, só tem Facebook. Mas tem um monte de gente que vai para lá e fica lá querendo dar uma de defensor da Bíblia e nem entende a Bíblia. Pega um versículo solto, joga lá, não sabe nem o contexto do versículo, nem a etimologia da palavra. Ele simplesmente pega e cospe lá, achando que está estourando tudo. Nós precisamos ir mais a fundo, buscar mais. Isso aqui é uma fonte inesgotável, irmão. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você precisa saber. Com o tempo que eu tenho de caminhada, com a experiência que eu tenho já de pastoreio de igreja, como obreiro, eu ainda não sei. Todo dia que eu estou pegando algumas coisinhas. Todo dia a gente vai acrescentando, ouvindo companheiros pregar, ensinos de um e outro. A gente vai acumulando mais algumas coisas que a gente não tinha, porque isso aqui é algo tremendo. Amém, queridos? Então ele também é o nosso ajudador. Ele é o consolador, ele é o ensinador e ele é o ajudador. Assim eu fecho o tópico 2 e vou para o tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Põe ali Tito 2. Tito capítulo 2, eu acho que é o versículo 10. Tito 2, 10. Onze. 2:11. Próximo versículo. Porque a graça de Deus, eu sempre refiro-me a esse versículo aqui. A graça de Deus se manifestou. Quem é a graça? Jesus. Favor imerecido, Jesus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Não tem um parênteses ali dizendo a todos os assembleanos, a todos os Deus é amor, a todos os batistas, ou a todos os brancos, a todos os negros. Não existe racismo na Bíblia. Não existe discriminação na Bíblia. Não existe ênfase para um ou para outro. A Bíblia ela é ampla, ela atinge a todos. Esse negócio de discriminação, de racismo, disso, daquilo, outro surgiu com o homem, é coisa de homem diabólico. Deus traz salvação a todos, ponto. Todos os homens, todos. Aí aqui não precisa dizer se é branco, se é preto, se é amarelo, se é rosa, se é azul, se é alto, se é baixo, se é magro, se é negro, se é asiático, se é oriental, não importa, é a todos. A todos os homens. A salvação ela se manifestou para todos os homens. Mas tem uma vírgula ali, não tem? Tem. Agora olha o próximo versículo, 12. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Essa ação aqui é a ação ligada ao Espírito Santo. O Consolador, o Ensinador, o Ajudador. Quem faz essa atuação aqui é o Espírito Santo. Quem atua no homem, quem atua no mundo dizendo, ei, essa tua vida de pecado não convém. Ei, essa vida de vício, essa vida promíscua, essa vida imoral, não convém. A salvação é para você, mas ser pedófilo não convém. A salvação é para você, mas ser homossexual não convém. A salvação é para você, mas ser um homicida não convém. A salvação é para você, mas ser um sétimo enganador, usurpador não convém. A salvação é para você, mas ser um mentiroso, um contendeiro, um putiqueiro, fofoqueiro não convém. A salvação é manifesta para todos, mas ela vem com o Espírito Santo trazendo um ensino que é necessário renunciar à impiedade e às paixões mundanas para levar uma vida nesse presente século sóbria, justa e piamente. Próximo versículo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O Cristo Jesus. Amém, queridos? Então o Espírito Santo, ele reprova as atitudes do mundo, dos homens mundanos,
e ele traz o convencimento de que é necessário conversão. Primeiro ponto do tópico 3, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. João 8,46. João 8,46. Quem dentre vós me convence do pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? Quem convence do pecado? Jesus está dizendo para os fariseus, para os religiosos da época: quem dentre vós me convence do pecado? Se o que digo é verdade, por que vocês não me credes? Então é um texto aí referindo-se à ação convencedora do Espírito Santo. Outro é 16, João 16:8. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Texto que nós já lemos, 1 Coríntios 14:24. 1 Coríntios 14:24. Mas se todos profetizarem, algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Aqui Paulo está tratando dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, e quando ele chega no dom de profecia, ele vai dizer: se todo mundo dentro de uma igreja profetizar, ou seja, for usado por dom de profecia, o incrédulo ou indouto, né? O incrédulo é aquele que não crê, o indouto é aquele que não entende. Então, se entrar o que não crê, um ateu, e se entrar alguém ignorante que não entende nada de escritura bíblica, ele vai receber as profecias dos irmãos que estão ali, e ele vai ser convencido e julgado. Ou seja, ou ele é convencido, se arrepende e vem para Cristo, ou então ele é julgado ao inferno. Essa é a realidade. A ação do Espírito Santo é essa. Aí tem gente que não, Deus não manda ninguém julgar, ninguém pode julgar. Está aqui escrito aqui. Não julgueis. Está escrito aqui. A ação do Espírito Santo, por meio do dom de profecia, faz com que o incrédulo e o douto seja convencido e julgado. Ou ele é convencido e se arrepende, ou então ele não se arrepende e ele é julgado. É dois extremos, duas realidades. Não tem como ser convencido e julgado. Se ele é convencido, logo ele se arrepende, ele se torna um remido, um restaurado. Ele precisa ser condenado. Agora, se não é, então ele é condenado. Ele é julgado, e julgado para a condenação. Vamos passando aqui. É o Espírito Santo que convence. Não, outro texto deixa. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados, porque há muitos versículos, há muitos hinos da harpa que fala isso, né? É pecado, e a gente canta pecados, porque não é pecados, é o pecado, se referindo ao pecado primário lá, o primeiro, o original. E qual foi o primeiro pecado lá, o pecado original? Pecado da desobediência. Por causa da desobediência, o homem foi condenado à separação de Deus. Então é um pecado, não é pecado. Os nossos pecadinhos ali, eles já estão encaixados no pecado. O pecado primário, desobediência. O homem desobedeceu a Deus, aí vem uma série de sequência e de queda. Amém? Sim. Então é pecado. Veja que o texto aqui refere-se a pecado e não a pecados. O Espírito Santo convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas do pecado da incredulidade. Isso é o pecado do pecado, porque não creem em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. João 13:18. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Tito 3:5. Esse aqui vai, Tito 3:5. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo está dentro dessa obra regenerativa e renovadora. O agir de Deus traz sobre a nossa vida a sua misericórdia aplicada à regeneração e renovação. Regeneração, o que é? É o morrer o velho homem e nascer uma nova criatura. E a renovação é a renovação da mente. Não adianta nada nascer de novo com a mente velha.
Tem gente que nasceu de novo, mas a mente ainda é a mente do mundo. Não adianta, é regeneração e renovação. Regeneração é o nascer de novo, ser nova criatura. É aquela lagartixa que perde a cauda e daqui a um mês ela vai estar com a cauda de novo. Isso é um processo regenerativo. Ou seja, nós morremos com Cristo, mas também vivemos com Ele. Morremos com Ele na cruz e ressuscitamos com Ele ao terceiro dia. Morremos para o mundo, vivemos para Deus. Amém? Então, regeneração, nós morremos, o velho homem morreu, cachaceiro, pilantra, sem vergonha, prostituto, adúltero, efeminado, morreu. Ressuscitou nova criatura, novo, restituto se fez novo. Então agora eu sou uma nova criatura. Aí vem o que? O processo da renovação. A minha mente é renovada para mim não voltar às velhas práticas. Porque não é nascer de novo e começar de novo a crescer de novo no pecado. O camarada nasceu de novo, mas amanhã depois já estava de novo bebendo, ensinar, aprendendo a beber. É igual um bebê que nasce, uma criança que nasce e vai crescendo, crescendo, aí se torna lá uma pessoa marginal, um criminoso, um assassino, um estuprador. Aí tem a oportunidade de nascer de novo. Ele nasce de novo, mas ele é criado da mesma forma que foi criado a primeira vez. Vai se tornar de novo a mesma coisa. Amém? Então a renovação é mudança de ensino. Então é a renovação da mente. É o que Pedro vai dizer na sua carta lá na frente. Cingindo o lombo da vossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente renovada em Cristo, instruída pelo Espírito Santo através da palavra. Amém, queridos? Está claro ou não está claro? Amém. Vamos lá agora, o segundo ponto do tópico 3. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Aqui o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está assentado à destra de Deus intercedendo por nós. Romanos 1:4, Hebreus 7:25. Ele morreu, ressuscitou, subiu e está assentado. E que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus e hoje intercede por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo. 1 João 2, 1 e 2. Jesus não só é a propiciação pelos nossos pecados, mas também pelo de todo mundo. Ele morreu por todo mundo, por toda a humanidade. Mas nem todos vão fazer o uso da sua morte e ressurreição para a remissão dos seus pecados. Muitos ainda vão ficar na ignorância, ainda vão ficar com os seus pecados e vão assumir as suas consequências. Todo aquele que olhar para Cristo, a Bíblia diz, todo que olhar para mim será salvo. Então precisa olhar para Cristo. E não é só o fato de olhar para Cristo, é olhar com a intenção de mudar, é olhar com a intenção de renunciar à vida velha e ter uma vida nova em Cristo Jesus. Glória a Deus. Terceiro ponto do tópico 3, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a quem? A Satanás. Que foi derrotado com a vitória de Cristo aonde? No Calvário. No Calvário. João 12, versículo 31, 32 e 33, Rafinha. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, 32 e 33. Vamos lá. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, Jesus está falando, todos atrairei a mim. Vai lá. Próximo. É o 32? 32 e 33. 33 é o último. Isto dizia significando de que modo havia de morrer. Ele disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia a todos os seus olhares. E atraiu. Quando ele foi crucificado, todo mundo parou naquele momento. Todo mundo de então parou para o contemplar aquele homem sendo crucificado, que se dizia ser o Filho de Deus, e logicamente que era o Filho de Deus. Então Jesus estava ali, atraindo para si os olhares dos homens. Aleluia. O Espírito Santo até hoje continua atuando com o propósito de convencer o homem do juízo que há de vir sobre a terra, o julgamento que há de vir sobre a terra. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz.
E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação do século. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida, já está perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Então o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça em dois juízos. O pecado, que é preciso confessar e aceitar a Cristo; a justiça, que foi o próprio Deus se fazendo homem e se entregando para ser morto no Calvário, uma morte propiciatória para a remissão dos homens; e agora do juízo. O juízo que foi feito em Cristo, a morte de Cristo, ela foi a demonstração do juízo divino sobre o pecado humano, e ele morreu naquele tempo já pelo pecado de todo mundo, toda a humanidade, até aonde a humanidade for a existência, os seus pecados que serão ainda cometidos, Jesus já pagou o preço lá atrás. Coisa tremenda ou não é tremenda? Ele pagou o preço do pecado de Adão e Eva até o último homem que nascerá sobre a face da terra e ainda cometerá o seu pecado. Estava tudo imbuído dentro daquele momento da crucificação. Isso foi o juízo divino. Deus fazendo o seu filho moer, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, fazendo ele enfermar, fazendo dele o sacrifício vicário, fazendo recair sobre os seus ombros a nossa sentença. Ele foi moído, ele foi esmagado por nós, e o castigo que nos traz a paz, diz o profeta, estava sobre ele. Amém, querido? Dá para entender isso ou não dá? Isso é digno de glória, é digno de louvor a Deus. Porque você era para estar condenado, mas não está, porque o Cristo lá atrás foi no madeiro, lá e pagou um preço alto por você. Aleluia. Então o diabo ainda tenta lutar, ainda tenta se espernear, mas é um esperneio perdido, né? O que ele pode fazer é só iludir alguns dos homens e desviá-los do caminho da salvação para estar com ele na eternidade no fogo do inferno. Concluindo, diante do exposto, hoje pela lição, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo de salvação. Então, por dentro da lição de hoje, nós compreendemos a atuação do Espírito Santo no plano de salvação, meu irmão. O Espírito Santo não é só um agente de Pentecoste no que diz respeito a bater palmas, falar em línguas e pular dentro da igreja, mas ele atua muito mais amplamente do que só isso. Ele faz o homem ser convencido do seu pecado, da sua miséria, aceitar a Jesus, se converter, tomar uma nova vida. Ele faz com que o homem viva uma vida revestida e selada para que um dia possa estar com Cristo nos céus. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição para a aula? Vamos ficar em pé então. Eu encerro essa lição de hoje desse jeito.